Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem. Hoje, 24 de julho, então nós vamos falar sobre o tarifaço, né? Se faz preço ou não em Banco do Brasil, como que isso poderia acontecer e também como se preparar para esse cenário, tá? É importante mencionar que o clima, né, hoje, você tem alguns fatores, tá? A dúvida de alguns é: aporta agora ou espera nos 18? O tarifaço do Trump, ele vai ali junto com o segundo trimestre agora que deve ser anunciados os resultados de Banco do Brasil, fazer a ação despencar mais? Para mim, né, começou aí o alarde também muito forte com relação ao Banco do Brasil, já tinha começado lá no primeiro trimestre, tá? Mas a questão aqui é o investidor ele ter a sensatez de que o governo atual ele está com uma dificuldade de comunicação com o governo dos Estados Unidos. Lá no dia 1º de agosto foi o prazo máximo. O Trump, né, com relação aos outros países, em relação ao tarifaço imposto, ele voltou atrás e negociou. E eu acredito, tá, que sendo sensato com vocês investidores, eu acredito que sim, vai haver algum tipo de negociação. Entretanto, é importante estar preparado para diferentes cenários, tá? Sejam eles positivos ou negativos, sem fazer aquele alarde de fim do mundo, né, ou seja, de guerra, e também, né, sem ficar aí totalmente desprecavido com relação às oportunidades que podem surgir no meio desse caminho. Hoje, por exemplo, foi muito questionado, né? Poxa, o mercado teve uma queda aí, foi uma das piores bolsas do mundo, só que não foi a queda que está todos aí esperando, ou ao menos as vozes do mercado estão esperando. O dólar já era para estar R$ 6. Eu escutei muito isso, né? A dólar já era para estar R$ 6. Coloque aqui nos comentários qual que é o seu pensamento, qual que é o pensamento em relação a esse cenário, se você está fazendo mais caixa no momento ou está aportando. Hoje, né, nós tivemos um mercado se comportando em queda, né? Banco do Brasil ali quase perdendo os R$ 20. BB Seguros, para mim, uma das melhores oportunidades do momento. Eu estou pronto para uma nova ordem que está para entrar ali nos 33,30. Hoje fechou acima dos 33,50. Caixa Seguridade nos 13,60, veio rápido dos 15 para os 14 e agora abaixo dos 14. Embraer, né, que é aí uma das prejudicadas, uma das principais prejudicadas, entre aspas, também saiu lá dos 75 para casa dos 65, 3% de queda hoje. Ontem nós falamos de VEG nos 38, hoje já nos 36. E vai chamando atenção, está no meu radar. Eu estou estudando ainda novas entradas, mais de segurança. Eu vou compartilhar aqui nos próximos vídeos quando eu decidir colocar algum tipo de ordem em VEG, tá? E Petrobras nos 31,94 no 0 a 0. Pessoal, então vamos falar de Banco do Brasil em modo específico, né, de Banco do Brasil relacionado ao tarifaço e outros fatores que podem fazer preço no papel nos próximos pregões, tá? Nos 20,07 é o fechamento de hoje. Para mim, né, o que é que nós temos? Nós temos algumas atualizações. Uma das falas que eu acho que é importante ser escutadas é hoje, né, foi a do Haddad, que disse que é necessário os bolsonaristas saírem do caminho em negociações com os Estados Unidos. Aqui nós vemos claramente que o filho do ex-presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, hoje é o canal aí principal de negociação, não, né? Na verdade, de imposição de tarifas ao Brasil. Do lado, né, do lado do ex-presidente Bolsonaro, ali, o filho dele, fica bem claro que teremos mais imposições, até mesmo, né, com a questão de leis aí vindas dos Estados Unidos que podem fazer, né, mais medidas e bloqueios contra o STF no modo geral, mas do outro lado há uma questão a ser considerada aí aqui intermediária. Eu acho que seria a visão de que hoje, né, se você dobra esse tarifaço para 100% ou novas sanções ao Brasil, há também o prejuízo aos Estados Unidos. Essa é a minha opinião. E também, né, esse sentimento com relação ao mercado ao mesmo curto prazo, parece ter aí uma sensatez de que haverá algum tipo de negociação. Bom ou ruim, mas haverá lá no dia 1º. Então nós vamos aguardar e é importante também estar preparado com as suas ordens, tá? Aqui alguns números, tá? Agro brasileiro vê impacto de 5,8 bilhões de dólares. Tarifa já nesse ano de 2025 já faz preço na segunda metade do ano com relação à queda na receita dos exportadores aos Estados Unidos, segundo estimativas.
por mais que a inflação no Brasil deve baixar ao menos no curto prazo, porém, né, depois você tem ali aquela questão de menor receita, né, de menor demanda lá fora e a necessidade de menor produção, tá? Porque, nesse caso poderia ter a substituição dos produtores brasileiros, num primeiro momento, a dificuldade, né, dessa rota comercial nossa, aqui do agro brasileiro, encontrar outros parceiros, né, para fazer essa substituição na mesma velocidade. Então são fatores. E aqui o Banco do Brasil, ele fez, né, trocou agora a liderança do agronegócio, provavelmente pensando aí, em cenários aí de curto e médio prazo, e, na minha visão, caso ocorra cenários mais pessimistas, o governo ele deve vir aí com mais questão de crédito, tá? Deve ser aprovado crédito extraordinário ou algo do tipo. E assim como nós temos aí programas como Super Safra, Pronamp e tudo mais, acredito eu que o Banco do Brasil, sendo um banco público que lida diretamente com o agro, ele deve abrir aí mais fonte de crédito nesse modelo ou algo do tipo no curto e médio prazo, tá? Então é importante nós atualizarmos de pouco a pouco esses cenários. Por último, teve aqui também uma atualização que é a questão da compra da Alelo pelo iFood, um pedido formal segundo fontes, porém, Banco do Brasil, que é um dos controladores junto com o Bradesco, negou aqui esse pedido formal do iFood. Novas informações eu vou atualizando os investidores. Agora, vamos para alguns fatos, tá? São fatos que hoje, né, Banco do Brasil ele negocia aí a números interessantes, PL em 5 vezes, é um número interessante, esse PL deve vir aqui para cá de 6 a 6 vezes e meio com a queda do lucro nesse segundo trimestre, preço sobre valor de patrimônio em 0,6 vezes, negocia também, né, aí com um crescimento tanto do lucro por ação como valor patrimonial por ação nos últimos 5 anos, consequentemente, e também, né, nós temos, ao menos aí um ROI muito bom ainda de Banco do Brasil ali nos últimos 12 meses na casa de 18%, nada mal para um banco público. Porém, né, a realidade deve vir para um ROI aí, segundo estimativas, entre 14 a 12% e o menor crescimento do lucro ou queda no lucro e também maior inadimplência, tá? Então são fatores que nesse momento estão sendo precificados. Mas, tá, se você pensar, né, que o Banco do Brasil ele tem um bom histórico de dividendos, a normalidade é que o valor patrimonial por ação continue crescendo, que o lucro por ação continue crescendo, comprar nesse preço sobre o valor de patrimônio, por exemplo, ali no 0,5 vezes, 0,4 vezes, seria uma realidade também muito satisfatória para quem quer manter na carteira e não quer fazer giro ao mesmo curto prazo, tá? Olhando para um cenário pessimista, nós não podemos controlar simplesmente o que irá acontecer com o Banco do Brasil, ao menos no curto prazo, né, no sentido macro, mas nós podemos fazer estimativas e ir trabalhando, seja com ordens ou seja com pensamento para compras com relação a isso. Eu estou falando de quem tem interesse no papel. Cenário pessimista, por exemplo, dividendo médio aí de 1,76, eu calculei aqui, um crescimento nesse dividendo nulo, né, na verdade, eu coloquei aqui só para entrar na conta e taxa Selic lá, desconto nos 15%. Por DDM, nós estaríamos falando de 19,56 de preço justo, ou seja, hoje o Banco do Brasil ainda estaria sobreprecificado, né, ou ainda estaria acima do preço justo, então teria que cair mais. E nesse cenário pessimista, aportes, eu quero uma margem de segurança de 5%, uma margem de segurança ainda ruim, preço de compra nos 18%, quero uma margem de segurança de 10%, preço de compra nos 17, ainda seria ali razoavelmente ruim, né? 15%, 16,62 no intermediário. Aí aqui, praticamente, o Banco do Brasil negociaria 0,5 vezes, né? Preço sobre valor de patrimônio. E também, né? Eu quero mais de segurança de 20%. O Banco do Brasil nos 15,65. Aí o aporte aqui, nesse cenário pessimista, tá? Lembrando que eu considerei um dos piores cenários possíveis para investidor de Banco do Brasil no atual momento. Aí aqui, né? 20% de margem de segurança, considerando ali o preço justo uns 19, 15,65. E depois, né? Aí um pouquinho mais de margem de segurança no bom nos 14,65. Aqui, se viesse nesses preços, eu acho que pode acontecer, o mercado ele tem de tudo, tá? Ele sempre é uma caixa de surpresa. Se vier a acontecer, muitos já vão começar a narrativa de Banco do Brasil quebrou, Banco do Brasil precisará, né, ser socorrido pelo Banco Central e pelo governo. Então, preparem-se para, né, apertem os cintos para
ver esse cenário aí, quem sabe, e esteja preparado mentalmente com caixa também, quem sabe, se você tem um interesse em novos aportes, tá? Agora vamos para um cenário mais intermediário, dividendo normalizado ali nos 1,97, crescimento de 6%, também aqui praticamente nulo em relação a esse ano e o ano passado, taxa Selic de 12%, acredito eu que, né, essa taxa Selic ela deve corrigir depois de uma alta, depender de algumas questões, e um preço justo na casa dos 32,83 seria, né, considerando aí o DDM e essas informações, tá? Sendo cenário intermediário, aqui, né, nós já temos hoje Banco do Brasil praticamente no 20, mais segurança praticamente 40%, considerando esse cenário de preço justo, uns 19,70, tá? Se o banco sobe, né, volta a subir ali para os 24, a margem de segurança já cai um pouco, 25% ainda intermediário. Acima disso, né, nos 26 novamente, 20%. Claro que eu acredito que é importante manter aí as informações constantes, em aberto, e ver principalmente o que irá acontecer nos próximos capítulos e como a diretoria irá se mover em relação a esses capítulos, tá? Por último, nós vamos fazer o quê? Nós vamos chegar aqui no meio termo, tá? Porque nós não temos bola de cristal, não dá para saber o que irá acontecer nem com o tarifaço, tá? Acredito eu que deve haver uma negociação ali, tá? Deve chegar em uma conversação no final. Não sei se 1º de agosto ou mais para frente, mas deve ter algo nesse sentido. Aqui, né? Levando em conta preço justo, pessimista e cenário intermediário, nós chegamos a uma mediana aproximada no preço justo de 26,20 aproximadamente, que não seria nenhum cenário hoje Banco do Brasil uma grande barganha, nem sobreprecificado, né? Então, aportes hoje nos 18 e 34 maiores já seria um cenário bom, 19 ali, né, dentro do bom. Hoje, nos 20, também seria um bom aporte no intermediário, 22,37 aceitável, com margens de segurança aí superiores a um pouco mais de 20%. Então, pessoal, nós traçamos aqui diferentes cenários. Qual que é a importância disso? O investidor, ele não sabe o que vai acontecer, muito menos os agentes de mercado, tá? Tem muito analista aí dando como certa a derrocada de Banco do Brasil. O que que eu acredito, tá? Pega esses cenários aqui para você, guarde, né, print, ou utilize aí também ferramentas como opções, venda de put, se você, né, tem mais aí facilidade ou realmente quer ter Banco do Brasil. E também, se você não tem tudo isso ou não faz grandes aportes, né, não aporta por lote em Banco do Brasil, dilua os seus aportes para diferentes cenários, tá? E mantenha a cabeça no lugar. Sempre é importante ter caixa em diferentes cenários. Por quê? Porque o caixa é rei em diferentes cenários, seja no cenário de máxima alta, seja do cenário ninguém morre, né, por ter caixa em máxima alta. E muitos investidores sobrevivem justamente em um cenário de queda por terem forte caixa ali para aproveitar as oportunidades. E eu acredito que nós estamos em um cenário desses, tá? Em um cenário que ninguém sabe o que vem além do horizonte, mas nós temos aqui algumas perspectivas passadas. Mas, pessoal, o vídeo não é uma recomendação simplesmente da compra ou da venda de um ativo, mas sim aqui um investidor que, né, tem tanto o Banco do Brasil na carteira, acompanha, não vendeu nessa queda e planeja novos aportes no futuro, tá? Inscreva-se, curta, compartilhe, se torne membro do canal para aproveitar aí os conteúdos e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Bons aportes a todos vocês investidores e até o próximo. Valeu demais!